quem são os jogadores mais identificados com a torcida hoje? Se você pegar. O Vinícius. Eu acho que é Vinícius Júnior. O Rafinha teve a faca e o queijo na mão, como eu disse. Porque pra mim... Casemiro, Pra tá mim, bom? então, mas pra mim os mais identificados com torcedor, eu acho que é Richarlison e Vinícius Júnior. O Eu acho que o Richarlison. Richarlison... É porque o Richarlison eu não tô botando nesse bolo, porque é um jogador que, É comum. pra mim, ele Comum. não tá nessa mesma pegada dos Não, outros. não né? tá, Entendeu? não tá. Mas identificação, ele é mais que a maioria. E por quê? É. Cara, Se você pegar a Copa de 22, Mas toda são- a parada do pombo, mas corte de são cabelo, gestos não sei o quê. simples, velho. Sabe? Tipo assim, primeiro, o cara tá sempre preocupado com falar alguma coisa do Brasil o tempo todo. Tá ajudando a galera aqui o tempo todo. Vem cá, é um puta cara gente boa, legal. Mas aí é o que eu te Mas falo. os caras se Por escondem. exemplo, Mas Eu não só acho- isso, quando foi eliminado, quem botou a cara e tava lá chorando publicamente? Beleza, mas vamos lá. Tipo Não, assim, mas aí é o problema também, porque o Thiago Silva chorou e os caras trataram como Mas ele merda, chorou né? enquanto tava rolando os pênaltis, porra. Mas o- Espera o perder Marquinhos- os pênaltis pra chorar. Não. Não chora enquanto tá rolando os pênaltis. Mas eu acho que aí é engenheiro de obra pronta. Porque se ele passa, é caralho, o cara é muito emotivo. Não, isso aí é engenheiro de obra pronta. Durante os pênaltis não chora de jeito nenhum. Eu acho que é Independente engenheiro do de que obra pronta. acontece. Porque passou, eu tô falando aqui ainda, ele passou e não é pra chorar durante os pênaltis, pô. Não, eu acho que aí é engenheiro de obra pronta. Tipo assim, é a galera tirando o cara pra merda e como se o cara não tivesse qualidade porque ele chorou. Mas aí Vira Não, isso. isso aí, beleza. Não, vira isso, É extrapolar vira isso, pra pô. isso Só que aí, o que vai. acontece, Eu só não que concordo acontece. nisso, mas não é pra chorar. em relação a essa distância, eu, por exemplo, acho absurdo um cara que brasileiro, mora no Brasil, viveu a vida toda aqui. Eu sou argentina se jogar contra o Brasil. Vamos lá. Sou argentina. Hoje tem. Só que aí, vamos lá. Mas tu acha que tem mesmo Cenário- dessa Tem, performance? Eu acho que Não, tem também. tem. Eu acho que Tem. Só que, tipo assim, se você vai avaliar, é porque é uma dureza falar isso, porque eu quero sempre que o do Brasil seja melhor, porque eu sou brasileiro. Claro. Só que se você for avaliar, o que os jogadores da Argentina vestem a camisa da Argentina, vibram por sua nacionalidade e se identificam e fazem sua torcida se identificar, não tem a mínima comparação com os jogadores do Brasil, Não cara. tem. Mas aí é todos os esportes. Mas aí é uma questão cultural. Não né? acho. Não acho, não É acho. uma questão cultural, não tem a menor comparação, pô. É só você olhar o futebol de clubes do Brasil e da Argentina. Pode olhar. É uma questão cultural. Mas o A brasileiro diferença- é completamente fanático Não, pelo seu mas clube. não Mas o compara, argentino é não mais compara, argentino que filho. nós. Você foi na Argentina? Eu acho que é Você mais foi na argentino, Argentina é já? mais argentino, Você foi na com certeza. Argentina? É mais lunático que fui nós. lá, Mano, mas vai, já fui vai, a jogos não, contra mas vai e vê o jeito que eles vivem futebol. É diferente do nosso. Não, de fato, diferente. E isso é óbvio que vai ser por uma questão cultural. O que eu tô falando é, vamos supor que eles são 10% fanáticos são 10/10 fanáticos pelo clube Aham. e 10/10 fanáticos pela seleção. Uhum. A gente é 10/10 fanático pelo clube e 0/10 fanático pela seleção. Não é uma questão cultural do brasileiro, do argentino. É uma questão que a seleção Não, brasileira sim, concordo não também. traz a torcida pra perto. Mas- Porque se você for ver o Atlético Mineiro, vai ter torcedor que se tiver que falar, eu morro pelo meu time, ele morre. Total. Se alguém tiver que morrer pela seleção, não morre ninguém, gente. Mas eu concordo, mas isso também é cultural. Isso também é cultural, porque a gente tá pegando o momento que o Brasil tá mal. Cara, o Brasil esteve mal várias vezes, e várias vezes era a mesma coisa. A Argentina estava mal e a galera 30 tava... anos. Pô, é muito diferente, cara. Mas você tá ignorando o contexto que o Vasco tá mal há muito tempo e se continuar mais 80, eu vou continuar dando a vida pelo Vasco. Sim, mas você largou a seleção? Sim, e Mas- é o que eu mas- tô te falando. Mas não é de agora, é isso que eu tô te falando. Ma- Isso mas é você- sempre, ma- desde mas- sempre. Então, mas você entende que a gente consegue confirmar que o brasileiro é capaz de ter um fanatismo como o argentino tem no momento que a gente avalia o que os torcedores brasileiros fazem pelos clubes brasileiros e que a gente percebe que só não faz pela seleção. Então, se o torcedor brasileiro tem a capacidade de fazer isso pelo clube e ele não faz pela seleção, o que tá errado é no contato entre os dois, não é no torcedor. Mas eu acho que tem uma questão cultural, é cultural do diferente. brasileiro, ele não se entender brasileiro. A história do Brasil como nação, É, eu posso te ela falar, é ó, muito ó, nebulosa um exemplo básico. nessa questão de você juntar os povos num sentido de um sentimento unitário do O Brasil brasileiro, não tem entendeu? isso. Você vê... Até porque você, a proclamação você vê da e República sofre no com Brasil basquete. pô, Não. Os Dito argentinos... isso, se o Brasil estiver jogando nas Mas- Olimpíadas de basquete, eu vou estar foi louco. campeão Então, agora, tu você viu? viu? Da Tá Copa louco, Foi América. campeão da Copa América? Mas é o que eu tô falando. Em cima A dos gente Estados tá Unidos falando- mas é isso e que eu da tô falando. Argentina. Beleza. Eu não entendo de basquete. Não, Mas tudo tudo bem. bem. Tá entendendo? Não, mas tudo Então, bem. tipo assim, mas o argentino mas Eu é não essa parada. acompanho por alto, vou também. vendo, mas, por exemplo, tá tendo Olimpíadas. Irmão, se tiver Brasil cuspe a distância contra alguém, 4:30 da manhã, eu estou assistindo e eu estou dando a vida.
Mas aí, você É porque percebeu tá que... na Olha Olimpíada, que né? louco. Porque o cara é brasileiro. Não, não. Você Claro que acabou é. de me dar Você viu razão. o moço da marcha atlética agora brasileiro que ganhou na frente de todo mundo? Mas aí é o que eu tô falando. Não, eu não sou o cara mas que é isso, eu acompanha a também não, modalidade. eu também não. Mas aí sabe Mas por quando quê? tá num cenário que todo mundo vai acompanhar, Não. o brasileiro vai acompanhar pelo Porque o cara ser brasileiro, ele gosta de ganhar. Essa é a Também, parada. também. Não, Sim, porque quando toma você ataque, a vê... gente sofre Não, nas você vê o... Olimpíadas. Não, mas você tá esperando se ele vai ganhar. Você não tá lá pra ver a Ué, disputa mas- de quinto lugar dele. O argentino, ele tá fazendo barulho com o lugar, pô. Como que não tá? Já viu jogo pra ver de disputa tênis, de pô? quinto lugar, cara? Tiveram modalidades nas Olimpíadas que não tinha a mínima possibilidade da gente ser campeão. Cara, Olimpíada do Brasil, a gente tava gritando pro árbitro que é brasileiro, porra. Não, tudo bem, mas... bem, mas mas é Olimpíada é no dif- Brasil, é eu também diferente. Mas o que eu tô mostrando é que é muito claro que o brasileiro consegue se identificar com o brasileiro, menos com a seleção. Não acho, cara. Eu acho que é Pô, eu diferente. acho. Não, eu concordo com o sentimento que você tá Você falando. tem o sentimento do que tá brasileiro certo, com a seleção, eu mas concordo. é diferente. Você não Mas- pode... A comparação com a Argentina é diferente. A gente não tem a união de pátria que o argentino tem. Isso não existe. É assim, se Tudo você... bem. Isso não existe. E o jeito que eles torcem é diferente. Eles vivem uma parada... A gente vive o nosso clube e eu acho que é o fanatismo diferente, mas no final vai estar igual. Mas, por exemplo, o jeito que eles apoiam é muito diferente do nosso. Um exemplo claro. Quando a gente vai em jogo de tênis, é um esporte elitizado. Sim. Irmão, já viu o barulho que a torcida argentina faz? Sim. O brasileiro tá torcendo pro João Fonseca. Cara, não tem comparação. Não tem comparação. Assim, os caras, eles são doentes pela união de pátria. Eu concordo com você e acho que o brasileiro tem um sentido semelhante e muito melhor que vários países do mundo, que é, cara, a gente tem identifica com o brasileiro, a gente vai fazer barulho e vai torcer. Eu concordo com isso. Mas sobre a seleção, eu acho que tem uma chavinha em comparação à Argentina que é diferente. Mas eu concordo que foi mal cuidado e por isso a distância é cada vez maior. Não, isso, Tipo com assim, certeza. eu acho totalmente que existe a diferença cultural. E aí não só Brasil para Argentina. Pra todos os Todos os países países do vão mundo, ter sim. diferenças culturais. Comportamental, Total. parte do que o cara foi habituado a viver. Agora, pra mim é muito claro que o problema está no contato seleção. Isso tá. E a gente tá falando de um país. A gente tá falando de um país que é literalmente o país mais envolvido com futebol do planeta Terra. Fato Você também. passa de avião por qualquer estado do Brasil, você vê a quantidade de estádios. campo. Não, Tô- de estádio não. É. De quadra em cima de campinho. favela, de tudo, pô. Bola- quadra em conjunto bola habitacional. na A rua, pessoa pô. nasce chutando bola. É. E ainda assim a gente não consegue se identificar com a seleção brasileira. Eu acho isso Concordo, muito mas bizarro, o que você cara. acha que Não- tem que ser feito? Eu não consigo achar bizarro, sabe por quê? Porque se a gente for pegar a construção desses símbolos nacionais, ela é muito nebulosa em relação a você ter o brasileiro envolvido com elas. É. E a seleção brasileira Eu concordo. passa por isso. Eu acho Então, que assim, existe eu uma- entendo que... Isso eu concordo contigo 100%. Se o máximo que... De Eu acordo com a sinto cultura que- que a eu gente sinto tem, que- eu sinto que o de torcedor brasileiro- se o máximo que a gente tem pra chegar é no nível 70, digamos que existe o nível 100 e a gente chega no máximo 70. Eu concordo contigo que a gente tava no 70 e agora a gente é 10, a gente é 12. E essa distância entre a vontade do brasileiro estar junto com a seleção diminuiu Mas, muito, ó, muito. eu vou te trazer Mas um eu não exemplo. acho Eu que o sinto topo que o brasileiro, a gente seja eu sinto possível que, chegar, que não. o torcedor brasileiro, ele não vê brasileirismo nos jogadores da seleção e principalmente na CBF em si. Concordo. Tá entendendo? Concordo, mas eu acho que tem um ponto aí. E não tem. Mas, ó, eu vou te dar uma pergunta. Quando que teve? Por exemplo, eu acho que a gente consegue identificar vários personagens ao longo da história que fizeram o cidadão brasileiro parar o que Sentir- fosse se ver ali. pra viver Tá, o momento porque ele se vê no cara. Mas quais caras? Vamos lá. Só do futebol ou Fora fora? do futebol. Porque se for futebol, a gente pode falar o Romário é um cara que o torcedor Concordo. brasileiro se vê. O Ronaldinho Gaúcho é um cara que o torcedor brasileiro se vê. O Adriano Imperador é um cara que o torcedor brasileiro se vê. Eles veem a essência de Brasil dentro do ser humano. Tá. Hoje, eu não consigo ver isso Você acha que o Ronaldo é esse cara? menos do que os outros, mas também. Mas acho que tem uma parada no fator superação, correto? Sim. Você entende que todos eles só viraram o que viraram porque ganharam? Muito também, tá ligado? Muito Não, também. não é com também. É certeza. com Agora- certeza, sabe por quê? Vou te dar um exemplo. O cara que é gigantesco, a gente fala que é gigantesco, mas ele não tem essa relação com o Brasil. Reinaldo? Não, o Reinaldo é um cara do Galo. Ou tem o Zico? O Zico. Os Porque dois, Mas não os tem dois. Não ganhou, pô. Não, é diferente. beleza. E O esse Zico não ganhou. mas Só que o Zico é um deus, pô. pro Flamengo.
Não. Sim, pô. Aí que tu se engana. Não, pro Flamengo Aí- ele é Deus. não, aí que tu Todo se mundo engana. vai A adorar. carioca. Essa aqui eu compro com você até o fim. Não é, pô. Não é Deus, pô. Não é Não, Deus. eu No acho Brasil que não pra é Deus, quem pô. viu o Zico jogar, como é que pô. não é, Não, cara? mas o Deus, tipo assim, o que eu quero dizer, não é que a galera não gosta do Zico, a galera gosta do Zico, mas ele não tá no patamar do Ronaldo, cara. Porque não ganhou. Exato, o Beleza, brasileiro beleza, gosta de mas é ganhar. mas a gente tá diferente. falando da parte sentimental. Não, O a gente tá Zico, falando, a gente ele tá é falando- Deus. Não, mas a gente tá falando do brasileirismo, Tipo da assim, parada. em relação a esse tratamento. Não, mas eu acho que tudo a bem. nível de se sentir representado, ele representa. ele Pra é. quem assistiu, é porque eu não assisti. Mas pra quem tava vendo Mas por 82, quê? Mas por quê? porque jogava mágico Não, como o posso Brasil. dar um exemplo? porque não Posso- ganhou. posso te dar um exemplo de Não, uma- mas não só no Flamengo, não Posso só no te- Flamengo. Mas é porque ele ganhou, gente. Não, no o Flamengo, brasileiro ele gosta ganhou de no ganhar. Flamengo, sim. E por que, por isso e que por que, ele que o Mas Vascaíno ganhar- ama o Zico? Mas o que que eu falei Hã? do... Por que, do- que o Vascaíno ama o do Zico se ele resultado, ganhou pelo pô? Flamengo? Porque todo mundo nessa época não era só ódio da parada, todo mundo acha ele um lorde em relação a isso. É sobre ganhar. Se ele não tivesse ganhado, o brasileiro, ele gosta de ganhar, cara. O Romário, Mas se ele ele não ganhou. ganha a Mas é Copa, isso ele é que eu tô injustiçado. falando. O Edmundo, ele não ganha a Copa, ele é injustiçado. O Edilson Capetinha fazia as mesmas merda que ele é Deus, pô. Com certeza, só que o que eu tô falando pra você é, a gente tá, em relação a essa parte sentimental que a gente tá trazendo pro debate, falando de um cara que não ganhou pela seleção e que ganha pelo Flamengo, só que ele não é amado só pelo público de quem ele ganha. A gente tá concordo. falando de um cara que no Rio de Janeiro, ele é Deus. Eu tô falando isso porque, cara, Não, eu mas moro eu no Rio concordo. desde que eu nasci. Eu concordo. O Zico, ele é uma figura tão fora da curva que se ele entra em São Januário hoje num jogo do Vasco, ele é aplaudido. E tem que E ser, eu tem estou que falando ser. porque eu já vi. Não, mas- Hoje você não vê ninguém Mas fazer isso não é a isso. questão, tipo assim, do que a gente tá Tá falando. entendendo? Sim, mas isso acontece porque ele foi, ele não, por exemplo, se ele tivesse zoado, zombado com o Vascaíno, isso não ia acontecer. Não, mas em vários momentos o Zico foi uma figura. É que, tipo assim, ele não era o cara extremamente da provocação. Então. Mas essa zoação rolava. Não, eu entendo, mas Tá era uma entendendo? parada da época. Mas o meu ponto sobre isso, tipo assim, mas a gente tá falando de seleção brasileira. O que ele representa da seleção brasileira não é o que os outros representam porque ele não ganhou. Sim, isso com E, certeza. então, mas isso então, é fato. só que quando você pegar a construção da história, por exemplo, 90, o Brasil, até 90, 94, o Brasil foi achincalhado. Sim. E o Romário falou o quê? Se não ganhar, a culpa é minha. E ganhou. E ele falou, porra, sou louco de ter falado isso. É, se o Neymar fizer isso e não ganhar, Com certeza. e se ele ganhar, ele Só- vira mais só- um deus, você concorda? Só que aí você não Tem que falar. acha que tem que ser trazido pro debate que pro cara meter essa bronca ele tem que ter o culhão de sustentar? Total. Quem que sustenta hoje? Nem o próprio Neymar, pô. O Rafinha. Você tá O Rafinha é porrada nele e Mas, chega lá. mas aí, cê, Não, mas aí bem, você tá literalmente corroborando com tudo que eu falei Sim, agora. não, mas eu tô. Não, mas a gente A gente não tem figuras que sustentem como os outros sustentavam. Eu concordo. Entendeu? E é muito disso que eu falei. O jogador, você nem viu ele jogar aqui. Ele tava jogando num time menor, ele é vendido pra outro time menor lá de fora, e aí quando porque você eu não acho. vai ver, ele tá lá na Atalanta. Saiu lá do Bournemouth. E aí você vê. Por Quem exemplo, que é vou fulaninho dar um de tal? exemplo. O Então, jo- eu acho isso, eu acho que a gente vive momentos que esse discurso, ele é totalmente errado, de onde o cara jogou. Não, mas não Isso é esse o momento do ponto, futebol, por Matheus. exemplo. Essa questão é Não, em calma. construir Eu entendi. o sentimento. Isso é Como um fato. torcedor. Isso aí, isso vai atrapalhar em você criar um sentimento Não, de relação. eu Agora, concordo. eu entendo o seu ponto de isso não ser uma questão pra convocar ou não o cara, tudo A bem. gente- Mas isso definitivamente influi no torcedor brasileiro se sentir visto num cara que Não, ele, eu- em nenhum momento Não, viu mas jogar o futebol meu brasileiro, ponto pô. não é esse. Eu, tipo assim, eu tô falando que a galera vem com esse argumento, tipo, o cara joga lá e... Beleza, irmão. Tá, foda-se. Isso, onde o cara joga pra mim, não é o de menos. Concordo que não tem uma situação aqui que o cara teve um lastro no Brasil que construiu uma carreira. E eu acho que isso é importante. Só que a gente tem que lembrar que o futebol é diferente. Hoje é diferente, porque muitos dos momentos, todos os times tinham praticamente um ídolo na seleção. E isso era uma proximidade absurda.